Bom dia, agora são exatamente 11 horas e 21 minutos da manhã. Vamos começar agora um terceiro dia dessa jornada de vídeos reflexivos, contemplando a nossa consciência e o ambiente ao nosso redor, que existem diversas outras consciências também, interagem entre si, às vezes de forma inconsciente, mas, como falei anteriormente, existe também a etapa que nem todos passam por essa vida, que é o despertar cognitivo. E vamos lá, o assunto de hoje que eu vou colocar em pauta, será a individuação, a tão falada individuação. O que seria isso, né? A individuação é um processo já discutido, argumentado por filósofos, referente à etapa da vida onde a consciência começa a pensar por si mesma e deixa um pouco dessa fusão social a qual ela foi imposta desde o dia de seu nascimento e começa a questionar algumas coisas que antes deixavam passar despercebido porque acreditava ser natural da sua espécie, da sua tribo, da sua sociedade, e simplesmente cumprir a ordem, seguiam as regras, a cartilha de como ser um bom cidadão, como ser um bom aluno, como ser um bom filho, um bom pai, e começa a procurar dentro de si, dentro da sua consciência, da sua personalidade, aquelas características que definem a sua individualidade. A consciência refletida, ela consegue expor essa etapa da individualidade que, como eu disse, eu não sei necessariamente se está vinculado ao despertar cognitivo, se é uma etapa consequente ao despertar cognitivo, uma individuação, mas a individuação é um processo que é esse processo onde nós temos que buscar dentro de nós mesmos a nosso interior, a nossa personalidade, a nossa individualidade, para saber como conseguir levantar da cama com uma motivação maior, além daquelas que são vendidas pela modelo econômico mundial, pela sociedade que você convive, suas próprias motivações, suas próprias convicções que devem ser o que lhe dá forças, que te motiva a levantar da cama e viver. Porque a individualidade, a individuação, ela te caracteriza como indivíduo. E por mais que você conviva em sociedade e existem regras, você também tem que respeitar seu próprio espaço interno. Você não pode aderir a tudo que lhe é imposto. Você tem que saber diferenciar a sua individualidade. E essa é uma etapa meio complicada, principalmente para quem está viciado já nas questões mundanas, como entretenimentos baratos, atualmente caracterizados pelas redes sociais e pelos streams da vida, e mais anteriormente com outros aspectos, outros tipos de entretenimento como balada, cerveja, cigarro, drogas, e pessoas que já tentaram utilizar esses métodos como fuga, né? Como fuga desse desconforto que é causado pela sua consciência de procurar dentro de si quem ela é diante de tudo isso. Porque essa resposta ela é muito complexa, porque nós podemos responder temos várias respostas para essa pergunta, mas quem sou eu, meu nome, quem sou eu? Qual que é a minha função na sociedade? Qual que é a minha formação? Eu me formei em psicologia, então eu sou um psicólogo, mas eu trabalho de Uber, sei lá.
Tô dando exemplos aqui, tá, pessoal? Não tô caracterizando a minha vida, não. Mas, através desses exemplos, a gente tenta entender quem nós somos através de etapas internas e não sobre títulos e sobre documentos a qual é imposto ao indivíduo como cidadão, mas é o indivíduo mais consciente, aquele indivíduo que se percebe como existência consciente, como vida, que convive com todas essas outras vidas aglomeradas nesse sistema social. E como eu disse, não é um processo fácil você desapegar de todas essas doutrinas, esses dogmas que é imposto a nós a partir do nosso nascimento. Nós somos doutrinados a nos encaixar, a fazer grupos, e dessa forma você acaba se integrando tão profundamente que você praticamente se funde ao sistema social. Como mencionei anteriormente, a pessoa ela se caracteriza como títulos, como documentos, como entre outros fatores referentes aos sistemas sociais, ela acaba se fundindo ao sistema. E o ser humano precisa dessa individualidade, ele precisa ter consciência de quem ele é como indivíduo, porque esse desconforto que as pessoas tentam esconder, mascarar, fugir, utilizando subterfúgios, artifícios, como mencionei anteriormente, né, entretenimentos, entre outros, esse desconforto ele não vai passar. E a sociedade, o modelo econômico que vivemos, ele tenta amenizar esse desconforto com essas outras questões de manipulação da massa, para fazer o ser humano não questionar, não utilizar esse desconforto de uma forma que vai fazer ele questionar o sistema, que vai fazer ele evoluir como pessoa. Quem tá em cima não quer muitas pessoas dividir o espaço, ela quer sempre estar lá em cima e mantendo os outros abaixo dela. Infelizmente esse é o modelo econômico em que vivemos. E dessa forma as pessoas acabam se integrando ao sistema sem questionar, porque a única saída dessa integração que nos é imposta é o questionamento, a autorreflexão, a individuação. E através dessas etapas, quando você desapega de todos esses artifícios do sistema social, do modelo econômico mundial, quando você desapega de toda essa alienação, você começa a usufruir da sua própria companhia, começar a entender como funciona a sua própria mente, começar a ser o seu melhor amigo, e através disso você começa a se conhecer. É como se fosse, sei lá, um encontro com alguma pessoa que você julga interessante, você quer se aprofundar mais, questionar mais essa pessoa, fazer mais perguntas, conviver mais com ela. É o ato de amar a si mesmo também, né? A individuação é você se aprofundar nessa jornada de descoberta, querer descobrir quem é essa pessoa tão interessante que estava aqui o tempo todo e eu nunca vi, eu nunca dei atenção. Mas quando você começa a conversar consigo mesmo, quando você começa a questionar a sua mente, entrar mais a fundo nos seus pensamentos, você percebe o quão interessante é a sua própria companhia. E o quão interessante também os valores, os pensamentos daqueles aos quais você não questionava anteriormente, não refletia,
podem agregar na sua jornada de individuação, podem agregar no seu compreendimento do sistema a qual você convive. E é basicamente isso. A individuação é um processo bem interessante, onde você aproveita essa jornada consigo mesmo para entender melhor, se conhecer e amar o processo. Amanhã eu vou voltar com o quarto dia. Vou desenvolver um tópico para ser discutido amanhã. E é isso. Até mais.